E olha só, hoje nós vamos trabalhar aqui com vocês orientações importantes com relação à parte de pontuação e o uso do sinal indicativo de crase. Mas eu sei que você precisa dessas informações, ora para julgar item, mas às vezes você também tem dúvida na hora de escrever, concorda comigo? Então eu vou resolver alguns itens, passar as orientações necessárias com relação à crase e pontuação, e vou mostrar também uma redação para promotor do Piauí, em que a candidata perdeu o cargo por causa de 19 décimos. Eu já vou mostrar a fofoca completa. E aí ela perdeu tudo isso, pessoal, ela perdeu o cargo pelos erros gramaticais que cometeu. Então, assim, tem de tomar cuidado, vocês que são operadores do direito, vocês têm de tomar cuidado, porque muitos concursos que vocês fazem, por exemplo, não cobram gramática de maneira direta. Vários concursos de área jurídica não cobram gramática de maneira direta, mas concordam que vocês são avaliados o tempo todo na produção de texto? Mesmo que o peso do erro seja baixo, se você não consegue escrever com clareza, se você não entende a estrutura da língua portuguesa, vou até reformular. Se você não entende bem a estrutura da língua portuguesa, você não vai conseguir falar com clareza. Você vai escrever de maneira truncada, você vai cometer inadequações no texto que podem ser suficientes para você perder um concurso. Então, a intenção aqui, para realmente valer a pena, é vamos avaliar como isso acontece de maneira aplicada, esse conteúdo de maneira aplicada a questões, e eu volto e vou mostrando na redação também como o examinador avalia no momento em que você escreve. Combinado? Beleza, então. Então, vamos começar para a parte legal. Olha só, temos aí uma prova do Ministério Público do Ceará, concurso aplicado em 2020, Banca Sebrasp. O examinador falou o seguinte: o emprego do sinal indicativo de crase no trecho não responde à questão racial, é obrigatório, dados o caráter definido do termo questão racial e a acepção do verbo responder no período. Então, vamos só contextualizar rapidinho. Eu sei que não precisa, porque vocês se lembram de tudo, tudinho, mas eu digo rapidamente, olha só. Nós sabemos que o sinal indicativo de crase nos indica que ali existe uma fusão. Fusão de quê com quê, professora? Primeiro, o que aparece é uma preposição. Então, deve aparecer a preposição a, e o segundo é o artigo definido feminino. Então, acaba que, quando a gente pensa em sinal indicativo de crase, vocês concordam que aqui a gente está trabalhando com a parte da regência? Porque a regência é o uso adequado ou não da preposição. E aí nós precisamos de um verbo ou um nome que peçam a preposição a, e lá na frente de um termo regido feminino singular que aceite o artigo, tá? Então, vou dar uma recomendação básica que, inclusive, aconselho que vocês apliquem no momento de escrever. Então, ó, imaginem, você está escrevendo e apareceu um azinho pelo meio do caminho. Aí você pensa, ixi, Maria, estou em dúvida, tem ou não tem o sinal indicativo de crase? Você vai olhar para trás e avaliar qual é o termo regente. Repito, esse termo regente pode ser um nome, ou esse termo regente pode ser o verbo, regência nominal ou regência verbal. E o termo regente vai pedir a preposição a. Depois, eu olho para frente e vejo qual é o termo regido, esse termo que vai completar. E o termo regido, ele, no mínimo, tem de ser uma palavra feminina, é óbvio, e não indefinida. Se esse termo regido aceitar o artigo a, então é claro que, neste caso, haverá a fusão do a preposição com a artigo, então, sinal indicativo de crase. É claro que nem sempre a estrutura aparece assim na ordem direta, né? Às vezes a gente tem estruturas na ordem inversa, mas é só observar, mesmo com inversão, cadê o termo regente, cadê o termo regido? Então, aqui esse item é um item bem básico, só para a gente revisar a aplicabilidade. Daqui a pouco eu já vou começar a colocar a questão bem interessante, ó.
Aí ele disse que o emprego do sinal indicativo de crase no trecho não responde à questão racial, ele disse que é obrigatório, dados o caráter definido, deixa eu até colocar separadinho, o caráter definido do termo questão racial e a acepção do verbo responder no período. Olha só, a humanidade, eu não sei se é o seu caso, mas a humanidade tem mania de falar, por exemplo, você já respondeu o e-mail? Mas está errado. Eu sei que é chato, mas eu não tenho culpa, viu, meu povo? Eu só sou a mensageira. O correto não é respondeu o e-mail. O correto é respondeu ao e-mail. O verbo responder, ele deve ser empregado como verbo transitivo indireto. E ele pede exatamente a preposição a. Então, termo regente pediu preposição a. Lá na frente, a gente tem um termo no feminino singular. Neste caso, a crase vai ou não vai aparecer? Vai, porque está respondendo a algo específico, que é a questão racial. Logo, se o verbo pede a preposição a, lá na frente é feminino, então com certeza aqui houve a fusão. Aí o examinador disse que o uso do sinal indicativo de crase aí é obrigatório. De novo, porque a gente tem algum termo regido com valor definido e o verbo responder exige a preposição a. Então, questão certinha, certinha. Aí, pessoal, nós vamos ter vários detalhes com relação ao uso do sinal indicativo de crase, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, vários detalhes. Esse item aqui, um item bem tranquilinho, bem basicão, só para a gente revisar aí a parte conceitual. E aí eu vou só comentar de novo. Eu sempre tenho de tomar cuidado com relação a qual preposição o verbo pede. A humanidade, eu sei que não é o seu caso, mas a humanidade tem mania de escrever sobrando preposição, faltando preposição ou colocando a preposição errada. Então, tome cuidado sempre que você escrever, volte e veja, peraí, qual é o comando desse verbo, tá bom? Porque acaba que no seu trabalho, no dia a dia, pode até passar. Você fala, se eu digo que respondi o e-mail, você entende. Então, concordam que no dia a dia o processo de comunicação está acontecendo sem problema? Tá. Mas se você escreve desse jeito na sua prova, na sua redação, você vai perder ponto. E eu tenho acompanhado muitos alunos para promotor, para juiz, delegado, defensor aqui do DF, que eu acompanhei no último concurso, que estão perdendo concursos incríveis por causa de português. Eu já vou mostrar uma prova para vocês, tá? Uma redação para vocês. Então, o examinador tem realmente pegado pesado na correção do texto, não tem deixado passar. Antigamente, em provas jurídicas, que eles avaliam o português exatamente na redação, o examinador era bem mais, sabe? Deixava vários erros, eu identificava, e o examinador não marcava. Agora, nas últimas provas que eu acompanhei, porque os candidatos me procuram para avaliar se dá ou não para escrever recurso, gente, o examinador está com olho de lupa. Ali, detalhe do detalhe, ele está marcando, tá? Então, cuidado, 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 porque senão você perde um concurso maravilhoso, o concurso do seu sonho, por causa de bobagemzinha de português, né, meu povo? Não pode, não pode. Então, voltei para cá. Agora, olha só. Vamos agora para a próxima questão. Concurso também da banca Sebrasp, a BIM, aplicada em 2018. Aí o examinador falou o seguinte, isso aqui é importante para a sua produção, por isso eu coloquei esse item. O paralelismo sintático do último parágrafo do texto seria prejudicado se fosse inserido o sinal indicativo de crase em a cassação. Então, olha só. Se praticada por autoridade superior, a espionagem pode configurar, além de infração penal, crime de responsabilidade, que, a despeito do nome, não tem natureza de crime em sentido técnico, mas sim de infração política sujeita à cassação de mandato e suspensão de direitos políticos. Aí vamos acompanhar.
Essa parte aqui, pessoal, que tem sido de altíssima relevância para a sua produção de texto. Me acompanhe aqui. Olha só. Vocês concordam que eu acabei de falar que é para a gente olhar para o termo regente, que pode ser o nome ou o verbo. Aqui a gente tem sujeita a alguma coisa, infração sujeita. Isso aqui, pessoal, é uma infração aplicada, tudo bem? Então, aplicada a, sujeita a alguma coisa, pediu a preposição a. Professora, lá na frente, cassação é uma palavra que está no feminino singular. Então, essa palavrinha já não aceita o artigo? Aceita? Claro que aceita. Então, professora, quando eu junto um A com outro A, isso aqui já não deveria ter o sinal indicativo de crase? Recomendação que eu dou, pessoal, para a vida. Sempre leia até o ponto final. Termine de ler, porque às vezes um segundo elemento, um terceiro elemento lá na frente pode fazer toda a diferença na análise. Porque quando a gente enumera, e enumerar significa repetir estruturas com o mesmo formato, quando eu enumero, todos os tópicos da enumeração, acabei de falar, terão de ter o mesmo formato, que é a questão do paralelismo, tudo bem? Então, vamos acompanhar aqui para que vocês vejam o que há. Ele está dizendo que é sujeita à cassação e suspensão, ou seja, ele está enumerando. E o que a gente fizer com a palavra cassação vai ter de fazer com a palavra suspensão. Só lembrando o seguinte, olha só. Com relação ao paralelismo, no emprego das preposições. Eu posso te falar que eu gosto de viajar, de dormir, de comer, só de coisa boa, meu povo, vocês estão vendo, né? Eu gosto de viajar, de comer, de dormir e de trabalhar, tá bom, também gosto de trabalhar. Vejam que aqui eu repeti a preposição em todas. Professora, mas eu tenho essa obrigatoriedade de repetir a preposição? Não. Quando não há contração, você poderia apenas falar que eu gosto de viajar, dormir, comer e trabalhar. A humanidade normalmente faz assim. Eu gosto de viajar, dormir, comer e de trabalhar. Coloca lá no último, parece que para confirmar a conexão, entendeu? Tá errado. Ou eu repito a preposição em todos os tópicos da enumeração, ou deixo apenas no primeiro, mas eu deixo apenas no primeiro, pessoal, se for com esse formato, preposição pura sem contração. Porque se eu digo, por exemplo, que eu gosto, olha só, eu gosto do trabalho, da viagem, da comida e sei lá de quê. Então, estou colocando aqui do, da. Vocês estão vendo que no primeiro tópico teve a preposição de, mais o artigo a. E se eu estou enumerando, todos vão ter de ter o mesmo formato, tá bom? Isso é bem importante na hora que você for escrever. Nessa estrutura, quando ele coloca sujeita à cassação, se ele colocou sem crase, é porque então não houve fusão. Vocês concordam? E quem não apareceu aí foi o artigo. O a que aparece aí é apenas o a preposição. Então, se teve só a preposição no primeiro, pode não ter nada no outro. A estrutura original está correta. Mas, se eu faço o que ele sugeriu, coloco a crase no primeiro, não teve contração, preposição e artigo no primeiro, então também deveria ter preposição e artigo no segundo. Então, ficaria correto se eu colocar sujeita à cassação com crase e à suspensão. Paralelismo, tudo bem? Paralelismo. Então, eu vou ler o que ele falou no item, ó. O paralelismo sintático do último parágrafo do texto
seria prejudicado, olha o comando, se colocasse crase em a cassação. Verdade ou mentira, meu povo? Verdade verdadeira, verdade, verdade, tá? Seria prejudicado. Agora, depois de termos revisado essa informação importante, eu vou voltar lá no texto, fazer fofoca da vida dos outros, meu povo, olha só. Vou voltar no texto que eu havia mencionado. Ó, tenho aqui uma redação, tá? Concurso, veja, eu vou destacar, Ministério Público do Piauí, então já vou fofocar. Aqui tem os quesitos avaliados, tá? A correção que a banca CESP faz o tempo todo. Dessa questão número 1, valendo 2 pontos, tá vendo? De apresentação, que é legibilidade, respeito às margens, indicação de parágrafo, e estrutura textual, que é esse texto bem estruturado. Ela tirou nota máxima. Ok. O conteúdo que o examinador sugeriu lá na prova, ela também desenvolveu bem. Veja que de 0,90 ela tirou 0,75 e de 1 ela tirou 83. Eu acho que de conteúdo não tá ruim não, tá? Tá bom, tá acima da média. Mas o que eu quero te mostrar é, ela havia tirado 1,68, valendo 2, escreveu 30 linhas, cometeu 12 erros gramaticais, e a nota desta questão número 1 foi 0,88. Ou seja, vocês estão vendo que ela perdeu metade, praticamente mais da metade, né? Metade do que ela recebeu de domínio do conteúdo por causa de erros gramaticais. E isso aconteceu, essa quantidade de erros aconteceu nas 4 questões que ela elaborou. Tanto que ela precisava tirar, nessa somatória aqui da prova 1 e 2, ela precisava tirar no mínimo 6, deixa eu voltar para cá. Ela precisava tirar, meu povo, no mínimo 6 e tirou 5,81. Estamos falando de uma candidata que perdeu um concurso para promotor por causa de 19 décimos com relação à língua portuguesa. Gente, português para você não é só para jogar o item como verdadeiro ou falso, não. O seu instrumento de trabalho é a palavra, você deve dominar a estrutura da língua portuguesa. Mesmo que o concurso que você for fazer não caia, não tem como não saber. Tem de estudar português e português aplicado à sua prática, a prática jurídica, para você ver na realidade como as coisas acontecem, tá? Então, muito importante. Deixa eu só mostrar o que aconteceu aqui, olha só. Aí ela colocou o seguinte, eu estava falando do paralelismo, vocês se lembram? Estava falando do paralelismo. Aí voltei. Aí ela colocou assim, deixa eu até voltar, vou marcar aqui na linha 27. Vou colocar de maneira exemplificativa, porque não dá tempo de corrigir tudo tudinho. Deixa eu colocar um pouquinho maior e até ampliar para que vocês vejam bem o detalhe que eu vou mostrar. Então, vamos. Ó, eu vou ler aqui o último parágrafo, tá bom? Então, nós temos assim. Assim, não agiu, estou na linha 25, não agiu corretamente o juízo. O Ministério Público tem o dever institucional e constitucional de defender os interesses sociais indisponíveis assegurados. Olha aqui que eu estou falando. Assegurados às crianças e adolescentes. Se na primeira parte, se ela colocou as crianças, teve preposição e artigo. Então, aqui, no próximo tópico da enumeração, ela deveria ter falado às crianças e aos adolescentes. Quebra de paralelismo e o examinador marcou, tá? Ele não deixou passar. Aí depois ela coloca, né, pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora tá certo, preposição e artigo no primeiro, preposição e artigo no segundo. Observando os princípios da proteção integral e da absoluta prioridade.
o princípio da proteção e da prioridade, tá certo? Paralelismo correto. Ademais, o direito aos alimentos decorre da solidariedade substancial familiar. As crianças e adolescentes, o examinador também marcou, deveria ser as crianças e os adolescentes, o examinador não deixou passar. E há outros erros aí, tá? Que ela cometeu também. Vou até mostrar outro para vocês perceberem, ó, na linha 23. Estou na linha 23. Vou começar a ler a partir daqui, ó. A ação em nome próprio na defesa do direito fundamental indisponível que as crianças e adolescentes possuem a alimentação. Deveria ser as crianças e os adolescentes, tá? E há outros, tá? Outros também de paralelismo, é porque, como eu falei, aqui não dá tempo. A proposta aqui não é corrigir essa redação toda. A gente pode até pensar isso em um outro momento. Aqui eu estou querendo só trabalhar com a gramática de maneira aplicada à sua realidade. Que é, eu vou escrever, então eu não posso errar, tá bom? Repito, ela perdeu o cargo para promotor por causa de português. Então, vamos lá. Professor, isso é pressão psicológica? Não, não é. Isso é fato. Isso é fato. Eu não tenho culpa de nada, eu só estou sendo a mensageira. Então, fui, pessoal. Depois eu volto marcando outras inadequações, tá? De acordo com o que a gente for desenvolvendo o conteúdo. Deixa eu voltar para cá. Então, vamos lá, vamos lá. Opa, aguenta aí, que daqui para amanhã vai. Vou diminuir aqui um pouquinho. Vamos agora, então, para a próxima questão, também trabalhando com sinal indicativo de crase, tá? Próxima questão. Então, vimos o conceito, que é preposição e artigo, e depois eu já fui para a importância do paralelismo. Joia. Próxima. Vamos ver o que ele está dizendo. Temos assim. A inserção do sinal indicativo de crase em a usurpação não prejudica a correção gramatical do texto. Então, ele diz que não prejudica. Vamos avaliar. Temos assim, em decorrência disso, a condição necessária, mas não suficiente, para que o poder de tributar seja legítimo, é que ele emane do Estado, pois qualquer imposição tributária privada seria comparável à usurpação ou roubo. Se é comparável a alguma coisa. Veja que o termo regente pediu a preposição a, sim ou não? Se é comparável a alguma coisa. Muito bem. Usurpação é feminino singular? É. Aceita o artigo, sim ou não? Aceita, com certeza, aceita o artigo. Ué, professor, então por que não tem crase? Quando a gente tem estruturas como essa, pessoal, em que termo regente pediu preposição, lá na frente é feminino singular, se não tem crase, é porque esse a é apenas preposição. E quando, preste muita atenção, isso é importante para a construção do sentido. E quando eu não coloco a crase, não teria fusão, ok. Se eu não coloquei a crase, não teve artigo. Não teve fusão, não teve o artigo, tudo bem? E quando não existe o artigo, é porque aquela ideia é indefinida. Quando ele diz que é comparável a usurpação ou roubo, é a qualquer usurpação e a qualquer roubo. Se eu coloco com esse formato sem crase, é porque não apareceu o artigo. E quando não aparece o artigo, a ideia está indefinida. É qualquer usurpação e qualquer roubo. Ou seja, colocar ou não colocar o artigo muda absolutamente o sentido, tá bom? Quando eu falo que países da Europa estão em guerra e os países da Europa estão em guerra, a ideia é a mesma? Não. Quando eu digo que países da Europa estão em guerra, isso quer dizer que qualquer país está, eu não sei qual. Quando eu digo que os países da Europa estão em guerra, eu poderia, por exemplo, falar que a Itália está em guerra, que a França está em guerra, que Portugal está em guerra.
Por que que eu posso? Porque quando eu digo os países, eu estou generalizando. Se eu não coloco o artigo, eu estou indefinindo, tá bom? E é o que aconteceu aqui. Se não teve crase, é porque não teve o artigo, está indefinido. Professor, então tá, eu posso ou não posso colocar a crase aqui? Pode, mas veja que ele disse que é comparável a usurpação ou roubo. Termine de ler e veja se não há um segundo elemento lá na frente que você teria de ajustar. Então, obrigatoriamente, nós temos de falar que é comparável à usurpação e ao roubo. Manteria a correção gramatical, desde que eu também lá na frente acrescentasse o artigo à usurpação com crase e ao roubo. Ficou claro para todo mundo? Sim ou não? Professora, sei lá, sim, não, sei lá, dúvidas não, só na hora da prova, só na hora de escrever, agora tá tudo bem. Se você ficar com alguma dúvida específica, pode mandar a mensagem para mim lá no meu Instagram, pode mandar uma mensagem no direct, tá? Aline Rizzi _. Pode me acompanhar que eu tenho entregado muito conteúdo. Todo dia eu posto aqui a resolução de alguma questão, tá bom? Qualquer dúvida pode me procurar diretamente. Então, vamos, pessoal. E só vou destacar o seguinte: se ele tivesse pedido aqui para colocar a crase no primeiro e ajustar o segundo, mantendo a correção gramatical e sem alterar o sentido original, estaria errado. O sentido original muda, porque acrescentamos o artigo. Sem o artigo, era qualquer usurpação, era qualquer roubo, tá? Agora seria algo já específico. Tudo bem? Então, vamos caminhar. Aí ele falou, nesse daqui, ele disse que a correção não seria prejudicada. Mentira, mentira, mentira. Vocês estão vendo que são questões novinhas cobrando o mesmo assunto? Então, vamos lá. Agora, próximo item. Sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos do texto, o primeiro período do terceiro parágrafo poderia ser assim reescrito. Contudo, os cientistas avisam que ter tanta luz a nosso dispor custa muito caro ao meio ambiente. Uma recomendação absolutamente importante com relação a questões de reescritura. Independente do concurso que você for fazer, independente de banca examinadora, tá? Se cair português, reescritura tem despencado. Normalmente, quando o examinador pede para reescrever, vocês concordam que a gente normalmente lê o que ele sugeriu e volta para o texto. Lê o texto e volta para o que ele sugeriu. A gente fica nesse vai e volta, preocupados primeiro com a questão do sentido. Mas seja muito obediente à recomendação que eu darei agora. Preste atenção. Quando o examinador pedir para reescrever, você não vai começar comparando. Você vai primeiro ler o que ele sugeriu e vai investigar a gramática, a correção gramatical. Se tiver uma vírgula, um erro de vírgula, concordância, colocação pronominal, grafia da palavra, o item já vai ser automaticamente falso, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Repito o que eu acabei de falar. Ele vai falar, o termo tal pode ser reescrito, cadê? O trecho tal pode ser reescrito da seguinte forma. A gente normalmente volta para o texto original, volta para a reescritura. Acha que é a mesma ideia. Depois volta para cá, volta para lá, já acha que é outra ideia e daqui a pouco fica parecendo barata que levou Baigon. Não sabe nem mais o que pensou da primeira vez. Nós não vamos começar assim. Seu primeiro passo, qual foi o que eu disse? Pediu para reescrever, e eu vou destacar, ó, reescrever, qual é o primeiro passo? Investigar a correção gramatical. Só a gramática toda, tá? Concordância, regência, crase, vírgula, colocação pronominal, grafia da palavra. Aí ele sugeriu,
Contudo, os cientistas avisam que ter tanta luz a nosso dispor custa muito caro. Sei não. Meu povo, lá na frente já é masculino e a gente tem verbo, a gramática entende o verbo como masculino. Antes de verbo não tem crase, porque não tem artigo. Tudo bem? Na verdade, eu não vou nem falar que não tem artigo. Eu posso até colocar. Mas o artigo que a gente coloca acompanhando o verbo é o artigo masculino. Eu falo o andar, o correr, o pular, tudo bem? Então, o verbo que a gente coloca, quando tem verbo, o artigo que a gente coloca é um artigo masculino, tá bom? Então, aqui, se ele pediu para reescrever e colocou crase antes de uma palavra masculina, esse item de reescritura já está automaticamente falso e você não precisa comparar, não se preocupe com mais nada. E sempre que for de reescritura, já que eu estou pedindo para a gente investigar a correção gramatical, se teve um azinho pelo meio do caminho, pare e analisa. Porque o problema pode ser ter faltado o sinal indicativo de crase ou ter sobrado o sinal indicativo de crase. Então, pode sobrar ou pode faltar, tá? Sempre analise. Reescreveu, teve um azinho? Para um pouquinho, investigue, e eu vou repetir, levando em consideração que nem sempre a estrutura estará na ordem direta. Pode estar tudo bagunçado, tá bom? Joia, então. Deixa eu ver se o próximo é de crase. Também, ó. A inserção do sinal indicativo de crase em a interpretações ocasionaria erro gramatical no texto. Temos assim, vou jogar ali para frente e a gente já analisa. Os contratos legais com que habitualmente trabalham os advogados estão escritos em linguagem frequentemente ambígua e sujeita a interpretações diversas. Esse tema foi até bom, não é, meu povo, para nossa aula? Cuidado, cuidado. Veja, se é sujeita a alguma coisa. O termo regente, com certeza, pede a preposição. Tudo bem? Preposição a. Lá na frente, nós temos o termo que acompanha, mas vocês estão vendo que tudo bem, ele é feminino, mas ele está no plural. Então, eu colocaria sujeita, posso colocar o artigo. Posso sim, mas seria as interpretações, concordam comigo? Se eu coloco o artigo, então eu teria a junção de um A com outro A, com certeza teve fusão, então tem crase, sim ou não? Mas, se o substantivo está no plural e eu coloco o artigo, esse artigo deve estar no plural. Então, eu teria de falar que é sujeita às interpretações. Existiu a fusão do a, mas se termo no plural, o artigo acompanha, o artigo também vai ter de ficar no plural. Então, ou é sujeita, do jeito que está aí, a interpretações, tudo bem? Em que não colocamos o artigo, esse a é apenas a preposição, ou seria sujeita às interpretações, em que agora realmente nós teríamos a preposição e o artigo, tá? E eu vou repetir o que eu falei anteriormente, só com a preposição fica certo, e com preposição e artigo também fica certo, só que com ideias diferentes. Quando não existe o artigo, a ideia é indefinida. E quando eu coloco o artigo, a ideia já é definida. Tudo bem? Logo, se eu apenas coloco crase aqui, fica errado. Repito, ou é as, ou é apenas o a, preposição, logo não haveria fusão. Do jeito que ele sugeriu aqui, está errado, mas vamos ver qual foi o comando, ó. Ele disse que a inserção do sinal indicativo de crase em a interpretações ocasionaria erro, verdade ou mentira?
verdade, verdade, verdade. Fica errado, tá? Meu povo, depois me diga se está ficando tudo claro, se vocês estão tendo alguma dúvida, alguma dificuldade. Se tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode se comunicar diretamente comigo, tá bom? Então, vamos. Agora, coloquei uma questãozinha para a gente já mudar um pouquinho de assunto. Vocês estão vendo que aqui a minha proposta para essa live foi trabalhar de maneira mais aplicada, não recuperando todas as regras do uso de sinal indicativo de crase. Eu sei que você sabe todas as regras. Eu procurei colocar de maneira mais aplicada até para a sua produção de texto, tá? Então, fui. Ó, a eliminação da vírgula logo após legais prejudicaria a correção gramatical do texto. Então, vamos. Antes disso, eu só vou recuperar algumas informações que eu sei que não precisa, porque você sabe, mas eu volto e digo rapidamente, tá? Então, a gente tem o seguinte, ó. Toda vida que a gente, se for em item a ser julgado, o examinador pergunta se eu posso colocar ou retirar aquela vírgula. Você primeiro tem de ter consciência se estamos trabalhando com o período simples ou com o período composto, tá? É simples ou composto? Porque nós temos regras de pontuação para o período simples e regras de pontuação para o período composto. Eu vou recuperar aqui de maneira muito prática. Por quê? Eu digo que nós éramos muito mais felizes quando pontuar era respirar. Respirou, coloca vírgula. Não é assim, nunca foi na vida, né, meu povo? Para trabalhar com pontuação, a gente tem de saber só a gramática toda. Então, ter consciência da estrutura. Então, vamos aqui recuperar rapidamente algumas informações. Olha só. Quando a gente pensa na estrutura base da língua portuguesa, pensando no período simples, nós temos sujeito, verbo, complemento verbal e adjunto adverbial. Temos aqui a separação entre sujeito e predicado, que são termos essenciais da oração. E nunca na vida é possível colocar vírgula para separar o sujeito do predicado. Nunca, tá? Mesmo se tiver na ordem inversa, não vai ter vírgula nunca. Da mesma forma que nós não podemos colocar vírgula para separar o verbo do complemento verbal, nem o nome do complemento nominal, nem o nome do adjunto adnominal, e nem o verbo do agente da passiva. Ó, depois me diga aí se vocês se lembram dessas nomenclaturas aqui tudinho. Lembra? Tenho certeza, professora, eu nunca na vida parei de estudar português. Eu amo esse tanto de nome. Eu já tô com saudade até das orações subordinadas, tá ou não tá? Tenho certeza. Então, não vamos, até agora eu tô falando onde é que a gente não vai pontuar. Tá bom? Entre verbo e complemento não pontua, nome e complemento nominal não pontua, nome e adjunto adnominal também não, e verbo e agente da passiva. Agora, normalmente, quando você está escrevendo o seu texto, ou quando tem algum item de prova, normalmente o que mais pega é aqui, ó, pessoal, o adjunto adverbial. Examinadores cobram muito a pontuação em estruturas adverbiais. E o advérbio aqui no final está na ordem direta. E na ordem direta, a vírgula é facultativa, independente do tamanho do advérbio, tá? Mesmo sendo pequenininho ou longo, tanto faz, vírgula facultativa. Agora, o que acontece muito é esse adjunto ficar deslocado. Ou a gente joga para o início, ou coloca pelo meio do caminho de maneira intercalada. E eu sei que você se lembra, adjunto adverbial de pequena extensão, vírgula facultativa. Adjunto adverbial de longa extensão, vírgula obrigatória, tá? Professora, mais longa extensão são quantas palavras? Os gramáticos não garantem.
Mas, normalmente, os examinadores entendem que a partir de 3 palavras é de longa extensão, tá bom? Eles normalmente entendem que a partir de 3 palavras já é de longa extensão. Um conselho que eu dou, e seja obediente. Eu estou aqui em Brasília há mais de 15 anos acompanhando candidatos de diversas áreas e também aí pelo MED acompanhando o pessoal com carreiras jurídicas, concursos para carreiras jurídicas, e sempre pedem para eu avaliar a redação. Então, assim, dica para a vida, meu povo, por experiência que eu acompanho só o tempo todo. Colocou o termo intercalado? Mesmo que seja pequenininho, coloca vírgula. Eu já vou te mostrar. Intercalou, mesmo sendo pequenininho, coloque entre vírgulas. Porque a vírgula vai ser facultativa. Então, isso quer dizer que com vírgula não vai estar errado, entendeu? Se eu intercalei, se eu coloco entre vírgulas para aquilo que é facultativo, ela não vai estar errada nunca. Então, coloque entre vírgulas, eu vou te mostrar nessa redação aí que a gente acabou de ler, tá? Então, vamos. Então, se eu desloco esse adjunto e ele é pequeno, vírgula facultativa, se ele é longo, vírgula obrigatória. Se ele vem para o início, ele vai ser seguido de vírgula. Se ele fica no meio, vírgula abriu e vírgula fechou. E aí, até para aproveitar e já revisar, tudo o que é intercalado, ou eu coloco vírgula abriu, vírgula fechou, travessão abriu, travessão fechou, ou posso colocar entre parênteses, tá? Quando você está escrevendo, pode fazer essas substituições tranquilamente. Inclusive, eu já vou mostrar para vocês agora na próxima questão. Estão vendo a questão da utilização do travessão e da vírgula? É o tema aqui da próxima questão, tá? Eu já vou mostrar para vocês. Então, vamos ler aqui, ó. Aí ele falou que a eliminação da vírgula após legais prejudica a correção gramatical do texto. Devido a seu protagonismo e sua importância na organização e garantia da reprodução das normas legais, o Estado democrático não pode abdicar dessa instituição. Vocês estão vendo? Esse texto, inclusive, está errado, viu? Mas isso aqui foi lá na própria prova, tá? Eu copiei e colei. O correto seria devido a seu protagonismo e sua importância, ok, não ter a preposição aqui está certo, porque aqui foi só preposição, na organização e na garantia, tá? O texto aqui foi escrito de maneira inadequada, mas não foi o que ele perguntou, então você vai nem se preocupar com isso na hora da prova. Mas vocês estão vendo que ele diz o seguinte, ó, que o Estado democrático não pode abdicar dessa instituição. Vocês estão vendo que nessa estrutura acabamos de identificar o sujeito, o verbo abdicar de alguma coisa, transitivo indireto, objeto indireto. Que foi o que eu acabei de falar aqui embaixo, tá vendo, ó? Sujeito, verbo e complemento. Lá no final acabamos de identificar. Mas quando ele fala que é devido ao seu protagonismo, veja que a gente interpreta com muita tranquilidade, que é por causa desse protagonismo. E se é causa, então nós temos uma circunstância, tá? Se é causa, nós temos uma circunstância. Sempre que a estrutura indicar tempo, modo, meio, lugar, causa, consequência, condição, concessão, proporção, finalidade, intensidade, é porque tem natureza adverbial, tá bom? Então, tempo, modo, meio, lugar, qualquer circunstância tem natureza adverbial. Se não tiver verbo, que é esse o caso aqui, é apenas um adjunto. E se tiver verbo, é uma oração adverbial. Aqui, então, olha que nós temos um adjunto, eu vou até marcar aqui de outra cor, vou até marcar aqui tudo vou colocar assim, para não ficar tão bagunçado. Tudo isso aqui que está no começo é a causa, é uma circunstância. Então, nós vamos ter aqui, eu vou repetir, um adjunto adverbial causal, que está no início da estrutura e é pequeno ou longo? Longo, medonho, aí a gente não tem nem dúvida. Essa vírgula, então, é facultativa ou obrigatória? Obrigatória,
tá? Essa vírgula é obrigatória. É um adjunto adverbial deslocado de longa extensão, não tem negociação. E eu vou repetir o que eu falei. Mesmo se a vírgula for facultativa, coloque, porque não vai estar errado. Mesmo sendo facultativa, coloque. Errado não vai ficar. Aí, olha só, para aumentar a nossa fofoca, vou voltar lá rapidinho para a redação, tá? Então, voltei ali rapidinho para a redação. E eu quero mostrar o seguinte, ó. Acompanhe, deixa eu colocar aqui grandão para que vocês vejam melhor, ampliar, que aí vocês veem melhor. Ó. E nós vamos ler aqui na linha 14, tá? Eu quero ler esse pedacinho aqui. A colega escreveu assim: a Constituição Federal prevê o dever de assistência dos pais para os filhos. Estão vendo? Então, ela prevê onde? Me diga, no artigo 229. Esse no artigo 229 é exatamente um adjunto adverbial intercalado que está indicando onde isso aparece. Vocês concordam comigo que deste tamanhozinho aí, a preposição a gente não conta como palavra significativa. Eu teria duas palavras significativas, que é o artigo 229. Então, ele é pequeno. Essa vírgula é facultativa, mas o examinador marcou erro na linha 14, tá? Que era para eu ter destacado, não destaquei, mas ele marcou erro na linha 14 por causa desse adjunto adverbial. E foi a recomendação que eu dei. Poxa, se a vírgula é facultativa, colocá-la vai ficar sempre certo. Então, coloque vírgula. Intercalou, coloca entre vírgulas. Combinado? Aqui foi mais um ponto que ela perdeu por causa... Aqui deu para argumentar, tá? Ela mandou essa redação para mim, para eu avaliar o que daria para recorrer com relação à gramática. Deu para recorrer em praticamente nada. Porque gramática é matemática. Se a pessoa errou, errou. Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Então, o único que daria para argumentar seria esse daqui, de adjunto adverbial deslocado, intercalado de pequena extensão, vírgula facultativa, tá? Então, vamos continuar. Vou voltar agora, pessoal, só para dar uma orientação básica com relação a travessão e vírgula, ou parênteses e vírgula, tá? Se você tiver alguma dúvida aí, nesse tipo de estrutura, vamos avaliar como é que fica. Então, ó, deixa eu jogar aqui para a próxima. Ó, ele falou o seguinte: o emprego dos travessões nas linhas 13 e 14 é suficiente para marcar a inserção de trecho de caráter explicativo, razão por que a vírgula depois do segundo travessão é de uso opcional e sua omissão não prejudicaria a correção gramatical do texto. Toda vida que você estiver escrevendo, que você colocar algum termo entre travessões ou entre vírgulas, tome cuidado, porque talvez seja obrigatório colocar alguma vírgula depois, ou às vezes essa vírgula é proibida e às vezes ela é facultativa. Segue a norma padrão aí de pontuação. E a dica que eu dou, pessoal, para avaliarmos se essa vírgula depois do travessão é facultativa ou obrigatória, é colocar, deixa eu até jogar para o lado de cá, preste atenção, esse termo que está entre travessões, eu coloco entre parênteses e faço de conta que ele não existe. Aí ficaria: se nossas empresas não estão preparadas para a competição global, a solução é culpar os outros. Então, a estratégia é a seguinte, olha só. Então, a estratégia é a seguinte. Vou pegar aqui. Eu tenho uma estrutura, travessão, outra estrutura, e tem essa vírgula que a gente vai ter de avaliar se está certa ou errada. O que está entre travessões, nós vamos, deixa eu colocar aqui de outra cor para marcar melhor aí para vocês. Então, o que está entre travessões, eu vou fazer de conta que não existe, tá? Eu vou jogar fora
esse termo e vou emendar o que ficou lá fora. Pensando, se o que está intercalado não existisse, essa vírgula existiria? Existiria de maneira facultativa, de maneira obrigatória? Então, é essa a avaliação que a gente faz, tá bom? Jogo fora o intercalado e emendo. E vou pensar, ao emendar, a vírgula existiria? Então, vamos ler. Se vou jogar fora, vou jogar isso aqui tudo fora. Vamos fazer de conta que esse negócio nunca existiu. E vou avaliar a vírgula. Se nossas empresas não estão preparadas, olha que esse se já é uma condição. O que eu disse agora há pouco? Tempo, modo, meio, lugar, causa, consequência, condição, concessão, proporção, finalidade, intensidade. Isso aqui tem natureza adverbial. Esse se é uma conjunção condicional e tem verbo. Logo, essa primeira estrutura é uma oração subordinada adverbial, a próxima é principal e quando isso ocorre, a vírgula é obrigatória. Eu vou só lembrar, eu sei que não precisa, mas lembrarei o seguinte conceito. Se a gente tem oração principal e oração subordinada adverbial, nesse formato está na ordem direta, tá? E na ordem direta, a vírgula é facultativa, independente do tamanho e independente da circunstância. Mas se for oração subordinada adverbial e depois a principal, na ordem inversa, aí a vírgula já é uma vírgula obrigatória, independente do tamanho. Logo, se este termo que está intercalado, eu vou aqui apagar, ó, se esse negócio aqui não existisse, a vírgula existiria? Sim. De maneira facultativa ou obrigatória? Obrigatória. O que nós temos aqui, eu acabei de falar, é uma oração adverbial lá na frente, esta daqui é a oração principal. Ordem inversa, vírgula obrigatória, essa vírgula bem aqui, eu vou dizer de novo, ó, depois do travessão, vírgula obrigatória. Aí ele disse que o emprego dos travessões é suficiente para marcar a inserção de trecho de caráter explicativo. Razão porque a vírgula é opcional. Mentira! Essa vírgula é uma vírgula obrigatória. Tudo bem? Ó, é por isso que eu sempre dou a recomendação de escrevermos com período curto, com ordem direta, evitando quebras, evitando intercalações, tá bom? Porque quando eu escrevo com período curto, o sujeito está perto do verbo, o verbo está perto do complemento. Eu consigo enxergar com mais facilidade sujeito perto de verbo, eu enxergo concordância. Verbo perto de complemento, eu enxergo regência. Eu consigo visualizar melhor a pontuação entre esses termos. Sempre coloque ideia completa, ponto final, ideia completa, ponto final. Dê preferência a estruturas coordenadas, utilize o mínimo de subordinação. É claro que você vai usar, não tem jeito, mas utilize o mínimo de subordinação, tá bom? Período curto, ordem direta, evitando intercalações. E linguagem simples. Simplicidade não é informalidade. Simplicidade é fazer com que o que eu digo você entenda. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando de maneira formal, mas utilizando uma linguagem simples, tá bom? E até antes de terminar, antes de concluir, eu quero voltar para a redação para mostrar para vocês o seguinte, lembrando, professor, eu fiquei com dúvida em algum item, pode mandar uma mensagem para mim, direto lá no meu Instagram, tá? Aline Rize, opa, mas tá ficando bonitão, não tá? Aline Rize, _, tá? Pode mandar para o meu Instagram e acompanhe-me também nas redes sociais, porque eu estou o tempo todo postando conteúdo, tá? No meu site também, alinerize.com.br, eu sempre coloco muito conteúdo lá no meu blog. Se você tiver interesse, pode ir lá dar uma olhadinha. Aí, olha só, pessoal, quero mostrar para vocês o seguinte. Aqui, deixa eu ver onde foi que ela colocou esse erro. Aguenta aí que daqui para amanhã eu acho. Eu vou mostrar um que não era nem a minha intenção, mas eu vou destacar aqui. Ela colocou alguns pontos bem
importantes, porque, na verdade, é detalhezinho que às vezes a gente perde por bobagem. Na linha 17, ela colocou uma lei específica e grafou com letra minúscula. Tá errado, tá? Então, é óbvio, eu sei que você sabe, isso aqui é emoção, não é? Na hora da prova. Colocou uma lei específica, coloque com letra maiúscula. Em algum lugar, ela escreveu o parquê. Deixa eu ver onde foi que ela colocou o parquê, na linha 20. Ela colocou, deixa eu marcar aqui, ela colocou o parquê para não repetir Ministério Público. E não é uma palavra da língua portuguesa, então ela deveria ter colocado entre aspas, tá? E o examinador também não deixou passar. Aqui, eu estou querendo achar um erro de vírgula que houve com relação à identificação de... Ah, tá bem aqui, na linha 10. Esse é importante. Ela colocou assim, ó, o artigo 227 da Carta Magna consagrou que é dever da família, do Estado e da sociedade. Primeiro, todas as vezes aqui, ela grafou Magna com letra minúscula, tá errado. Agora, o que eu quero dar destaque é essa vírgula aqui. Tá vendo que ela colocou primeiro o artigo da Constituição e colocou uma vírgula pelo meio do caminho? Não pode. Qual é a recomendação para a gente pontuar os dispositivos constitucionais? Se tiver na ordem crescente, eu não coloco vírgula. Então, eu sei que existe a Constituição, na Constituição há o artigo, dentro do artigo tem o parágrafo, inciso e a linha. Então, a linha é a menor. Se for da menor para a maior, eu não coloco vírgula. Vocês concordam que o artigo está dentro da Constituição? É do menor para o maior, então eu não coloco vírgula. Se eu coloco inciso, artigo da Constituição, é do menor, está na ordem crescente, então não tem vírgula. E o povo tem mania de colocar a vírgula aí, viu? Agora, se eu mudo a ordem, se eu coloco, por exemplo, o parágrafo 1º do artigo tal, tá vendo que... Não, vou colocar artigo tal, coloquei na ordem direta agora, né? Artigo tal, parágrafo 1º. Concorda que primeiro colocou o maior e depois o maior? Aí tem vírgula. Entenderam a recomendação? Então, cuidado com a pontuação com elementos normativos. Se for do menor para o maior, então eu tenho artigo, parágrafo, inciso, a linha. Se for da linha para o inciso, para o artigo, aí eu não coloco vírgula. Claro para todo mundo? Eu até tenho esse resuminho, qualquer coisa depois vocês podem até entrar em contato comigo, que eu tenho esse resuminho de pontuação, eu posso disponibilizar para vocês, tá bom? Então, é isso aí. Eu espero que tenha colaborado aí para o seu processo de estudo, que você tenha entendido tudinho o que foi dito. Eu sei que português é a matéria mais legal de todas, você adorou matar a saudade desse tanto de nome, sim ou não? E o meu nome é Aline, meu sobrenome é Sala de Aula, eu estou só todo dia em algum lugar, qualquer coisa pode entrar em contato comigo, tá bom? Ou diretamente com o MEG, que eles entram em contato comigo. Pessoal, um abraço, que Deus abençoe e proteja a vida de vocês e bons estudos, e não deixem de estudar português, viu? Vai ser determinante para você se colocar bem. Um abraço, tchau, tchau.